Impressionante o poder da palavra do Senhor e como Deus fala conosco. Tantos anos eu li, passei por cima desse texto e só entendi ele esse ano, na leitura que estou fazendo esse ano da palavra de Deus. Partindo dali para a terra de Neguebe, Gênesis capítulo 20. Então Abraão, meio constrangido, meio empurrado por Abimeleque, ele sai dali e vai para uma outra terra. Daqui a pouco Abimeleque vai voltar atrás dele. E chegando ali, Abimeleque pegou a esposa de Abraão. Vocês conhecem a história? Abraão disse: a minha irmã, uma meia-verdade. E Abimeleque, então, fica com a esposa. E eu não sei como é que ficou esse período aí, enquanto Sara estava nas mãos do rei, e estava preparando ela para encontrar com o rei, então, para o relacionamento de rainha. Deus vem falar com Abimeleque no versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído Sara. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Porque Deus havia dito para ele. Versículo 3. Abimeleque entrega essa mulher, não toca nela, porque ela é propriedade exclusiva minha. E Abimeleque falou: mas eu fiz isso na minha inocência. Abraão disse que ela era irmã dele. Foi ele mesmo que disse que ela era irmã. Com sinceridade de coração, e na minha inocência, diz Abimeleque, foi que eu fiz isso. Abraão faz isso 2 vezes. No versículo 6, e eu quero que alguém leia, por favor. Por favor, nessa tradução aqui. Respondeu-lhe Deus em sonhos. 6. Daí, ok. Abimeleque amolece o coração diante de Deus e diz: Deus, eu fiz isso com a maior pureza de coração. Eu tomei uma mulher que eu achei bonita, maravilhosa, que está na minha terra, e eu fiz isso com muita simplicidade de coração. E Deus, então, fala para ele: eu sei. E eu quero ressaltar isso, porque Deus ama as pessoas quando elas falam a verdade, quando elas agem com o coração. Embora tivesse sido uma coisa errada, ele fez em sinceridade de coração. E ele faz isso. Como é que o senhor vai agora me punir? Porque eu fiz com pureza de coração, firmada numa palavra que Abraão havia dito. Mas acontece algo no texto que me impressionou. Porque os personagens, embora ali a conversa fosse entre Abimeleque e o Senhor não estava dentro desse contexto, dessa história. Ele não era um personagem que fazia parte aqui. Quem fazia parte aqui era Abimeleque, Abraão e Sara. Esses eram os 3 envolvidos. E Deus falando com Abimeleque, ele entra em cena. E eu achei isso tremendo, maravilhoso. Abimeleque, por que você fez isso com essa sinceridade, com esse coração puro? Foi por isso que eu não deixei que você pecasse contra? Ele ia ter um relacionamento, ele iria coabitar com quem? Com Sara. E por que o pecado seria contra o Senhor? Ele não disse que ele pecaria contra Abraão e contra Sara. O pecado seria frontalmente contra? Eu preciso de entender
se eu tocar em ti, eu vou estar tocando no Senhor. E eu começo a entender algumas coisas quando Deus me chama de menina dos seus olhos. E nós vamos ler alguns textos do Novo Testamento quando ele fala da importância do corpo. Mas quando Deus abriu o meu entendimento de que o toque em Sara seria um toque no próprio Deus, e que o pecado não seria contra Sara, mas contra Deus. Eu orei pela igreja, orei por vocês, orei por mim, e pedi que Deus nos desse esse entendimento. E eu consegui ver a verdade um pouco além daquilo que eu tinha visto e acompanhado até então. Você pode, irmãos, eu vou te dizer para você, Abraão estava errado, Sara estava errada, porque ela devia ter falado, não falou, todos estavam errados. Mas Deus habitava naqueles dois. E nós precisamos de compreender esta verdade. Que quando você toca no irmão, você está tocando na pessoa de Deus, diretamente. Diretamente. Foi por isso que eu te poupei, Abimeleque. Mas Deus estava fora da cena. Eu te guardei para que você não pecasse contra mim. Porque quem toca no meu povo, quem toca nos escolhidos, os chamados, pode ser quem quer que seja. Se o Espírito Santo habita nele, você vai tocar no próprio Espírito de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, diz a palavra, e nós não estamos tratando desse assunto. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí o texto vai apertando tanto que a Bíblia diz, aquele que não ama seu irmão não conhece a mim. E aí ele ajunta os dois mandamentos, amarás a Deus e amarás o próximo. E aí está resumido toda a Bíblia. E nós tantas vezes temos nos levantado contra irmãos. E pensamos que estamos lutando contra irmãos. Você está lutando contra Deus, irmão. Contra o Senhor. Deus habita no seu irmão. Deus está nele. E eu não quero lutar contra o Senhor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a partir de hoje, eu quero que você guarde essa palavra. Por isso, Abimeleque, eu não deixei que você tocasse em Sara, para que você não tivesse um problema comigo, não pecasse contra mim. Quando você toca no seu irmão, você está tocando no Senhor. Você está comprando uma briga com Deus. Daí eu ter impedido de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse por causa do teu coração sincero. Eu impedi e estou agora em sonho. Devolve ela para o seu esposo. Não toque nela. Porque tocar nela seria tocar em mim. Eu quero ler mais alguns textos com os irmãos. Nós estamos passando por esse tipo de lutas e estamos ultrapassando todos esses limites. Em nome do Senhor Jesus, vamos perdoar, não vamos jogar no time do inimigo. Mas a igreja precisa amadurecer nisso, eu também. 1 Samuel capítulo 8. O povo cercou Samuel e o apertou e o constrangeu a ungir um rei. E Samuel fica abatido, porque a voz profética
vinha através de Samuel. E Samuel, então, ficou sentindo assim, meio que trocado, que o povo estava trocando por um rei, que teria a palavra final em Israel, e não mais aquela voz profética que estava sobre a vida de Samuel, e ele ficou abatido. E eu sei disso porque muitas vezes isso acontece comigo, quando alguém nos rejeita com uma face, com um olhar, com uma ausência, com uma pressão. Eles jogam pressão de todo jeito. Nós sentimos muita vontade de sumir. E eu acho que Samuel estava mais ou menos assim, Deus tinha que falar com ele. Versículo 7. 1 Samuel 8, 7. Outro irmão, rapidinho. Paulinho, não era uma rejeição, não era uma luta contra Samuel. Eu não quero fulano, eu não quero Beltrano. O problema é que você está colocando homens, é que você está vendo homens na sua frente. O problema é que você não está enxergando a vontade de Deus. E você tem coragem, tem ousadia de bater contra pastores, líderes, e até mesmo querer substituí-los. E Deus, então, ensina para Samuel. Samuel, fica calmo, não é contra ti, é contra mim. Por que contra mim? Por que contra a Deus? E eu quero entender, vocês sabem que eu procuro compreender a Bíblia o meu caminho não é o de Deus, eu quero entender o que Deus está entendendo. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos 2, 47. Esse processo tinha na vida de Abraão, tinha na vida do povo de Israel, tem na vida da igreja. Atos 2, 47, por favor. Agora, espera aqui, profeta de Deus. Quem que te colocou aqui nesta igreja? Você sabe disso muito bem. Você tem provado isso. Quem te trouxe para cá? Não. Quem? Quem acrescenta novos convertidos na igreja? Quem acrescenta o povo de Deus? Dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo. Quem acrescenta? Se eu rejeito o Fernando, esse guarda-roupa, quem que eu estou rejeitando? Quem? Mas será que eu sei disso? Que eu não vou com o teu jeito, que eu não gosto do teu jeito, que eu não quero que você participe disso ou daquilo. Eu estou rejeitando o quê? E eu quero temer isso. Diariamente o Senhor colocava as pessoas. E Ele coloca isso mediante dons do Espírito. Porque a hora que a pessoa é salva, Ele carimba ela pelo Espírito Santo. E nós devemos entender isso de uma forma maravilhosa. Então, se Ele sente falta de alguma coisa, eu preciso, então, de fulano. Ele coloca porque Ele sabe que aquela pessoa foi preparada e foi batizada pelo Espírito dEle para estar naquele lugar. E nós resistimos a essas pessoas. E nós não aceitamos aquilo que Deus fez. O senhor está errado. Só que nós não falamos isso. Nós não admitimos que nós fazemos isso. Mas é o que nós temos feito. Por desconhecermos, por termos pensamentos, por termos caminhos diferentes dos caminhos e pensamentos de Deus. Eu não posso rejeitar ninguém. Porque é rejeitar diretamente o Senhor. É resistir o Senhor. E as pessoas vão ser diferentes, irmãos. Muito diferentes.
Porque é Ele que faz isso. Deus tem um povo. E eu pedi para Ele, quando eu orava aqui, eu gostaria tanto que um pastor levantasse e orasse agora. Sabe, porque Ele tem um povo. Lá em Atos. Você está em Atos aí? Acho que 13. Atos 13, 48. Rapidinho. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha para mim. Você já viu muitas pessoas que vieram aqui, que participaram do trabalho aqui, e depois converteram em outro lugar? Você conhece pessoas assim? Pessoas que converteram, até fizeram parte e hoje não estão aqui. Muitas. E é impressionante como essas pessoas ficam desajustadas, porque elas converteram aqui. Porque o Senhor acrescentou aqui. Porque elas não entendem isso aqui. 13:48. Eu não vou conversar sobre isso com vocês. Mas houve uma conversão em massa naquela hora, porque Deus abriu o coração. E aqueles que estavam predestinados, aqui não diz, destinados, entenderam e converteram. Mas foi Deus que abriu o coração. Em capítulo 16, fica mais claro. Quando Deus fala com Lídia. 14:15, outro irmão, por favor, rapidinho. Irmãos, ela servia a Deus e não era crente ainda, viu? E a igreja começa aqui, mas há uma frase que eu acho que eu confundi o irmão no meio do versículo 14. Essa mulher era temente a Deus, ela escutava. E o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para entender aquilo que Paulo dizia. Mas não abriu de todo mundo. Abriu dela. Abriu o coração dela. Quem que acrescentou? Quem fez a obra? Deus. E eu quero fazer uma colocação aqui, pastor Fabiano, você está meio disperso, meio alegre, e devia estar prestando muita atenção na palavra, para temer a Deus. Como tratar as pessoas. Como dirigir as pessoas. Cuidado. Cuidado, irmão Oswaldo. Sou velho, Praxedes é velho. Mas cuidado, irmão Luiz. Eu sou a arca que carrega o Espírito Santo. Tocar em mim, você vai estar tocando no Senhor. Pais com filhos, cuidado. Deus abre o coração e acrescenta Lídia naquela situação. A igreja. Eu penso algo, Paulinho. Por que aquela pessoa não converteu aqui quando ela veio aqui e ela foi para outra igreja e converteu lá? Sabe o que eu penso, Paulinho, lá do fundo do meu coração? Eu sei que elas saem e está errado. Mas às vezes eu acho que nós não estávamos preparados para receber o que Deus queria nos dar. Você está pedindo vidas, mas você não cuida das vidas que estão aí? E elas vêm.
prontas para converter. Mas a maneira nossa, o nosso jeito de ser fere. É a mamãe, não é ela? Eu queria saber da igreja qual é o tratamento que vocês têm com a mãe do Alain. Se é o mesmo tratamento que vocês dão para o Alain. Duvido. O Alain é doutor. Mas se não fosse ela, não existia Alain. E às vezes as pessoas não se sentem muito bem no nosso meio. E aí nós vamos orar, nós vamos cantar e diz, vem Jesus, vem Jesus. Mas Jesus está aí. E Ele está através da vida dos irmãos. Que você fere, que você machuca. Que Deus acrescentou, que Deus deu. E aí eu quero entender mais ainda esse livro. E mais aqui ainda a que Deus disse a Abimeleque. O livro depois de Romanos, o primeiro livro depois de Romanos, capítulo 12. Doze, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito. E ele distribui essas pessoas no corpo. E o Espírito é derramado. Uns ele derrama sabedoria, conhecimento, um dom, outro dom. Mas nós queremos aceitar aqueles que nós gostamos, aqueles que amamos, e rejeitamos outros. E ele começa a falar no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e a todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é a igreja com respeito a Cristo. Somos muitos, mas pertencemos a um corpo, só ao corpo de Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Versículo 14. É essa anatomia que ele vai tentar falar de um corpo humano, para mostrar como ele conduz a igreja, o que ele fez da igreja. Vamos? Para mim está bom, Fabio. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E este é o serviço, segundo os dons de Efésios, dos pastores, dos presbíteros, de colocar cada um de forma que todos possam trabalhar e produzir no seu lugar. Mas o que fazem os líderes de hoje é tentar fazer do olho ouvido, é tentar fazer do olfato, sabe, do paladar, olho. Ele quer tentar fazer a pessoa lutando contra o Espírito de Deus. Mas eu queria que você ouvisse isso hoje
e que esse som pudesse ecoar no seu coração durante toda a semana, todo mês. O Senhor dispôs, colocou cada um deles no corpo, como Ele quis, como Ele aprouve. Ela é assim, ele é assim, porque Deus quer que ele seja assim. Porque Deus fez assim. Porque Deus colocou ele ali. Como ele quis colocar. Como ele desejou colocar. E aí, quando eu me encontro lutando com essa pessoa e debatendo com ela, eu estou debatendo com quem a colocou aqui. Com quem fez isso. Quando eu rejeito o meu irmão, eu estou rejeitando aquele que o criou. O Senhor errou, Deus. O Senhor não devia ter feito assim. Eu queria que isso acabasse de uma vez por todas. E que essa igreja pudesse entender que você não está lutando contra pessoas, contra homens. Você está lutando contra o Senhor. Quando você luta com o seu irmão. Quando você rejeita seu irmão. Quando você coloca uma coisa lá na internet, espero que os irmãos não façam isso mais nunca. Para cutucar, para beliscar. Primeiro, você não é um crente maduro e sincero. Porque se você fosse, você, diz a Bíblia, vai com teu irmão. Se você usa a internet, é porque a sua mediocridade, pequenez, está sendo mostrada. Fala com ele, frente a frente. Faz o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Mas você quer lutar contra o Senhor e usa todos esses aparatos que o mundo está usando hoje. Todas essas coisas, essas formas, maneiras do mundo. Você está lutando contra o Senhor. E eu volto a repetir, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não lute contra o seu irmão. Ah, mas eu não faço isso, pastor. Temos feito isso constantemente. Temos feito. Eu estou usando o plural. Eu faço isso. E eu não quero. Por isso é que antes da palavra chegar a vocês, Deus revela ela para o pastor. Mas não é para ele pregar. É para ele primeiro consertar a vida dele. É para ele ouvir Deus primeiro. E eu estou passando para vocês aquilo que Deus fez comigo. E eu ainda quero ver. Eu estou pegando outros textos, estou tentando enxergar, mas ainda meu coração está lá em Gênesis. Não sai de lá. Não toca nela, porque é contra mim. Sou eu que vou entrar em cena. E quando ele entra, meu irmão, ele é justo, ele é santo, ele é poderoso. Ele conhece todas as intenções do nosso coração. Tudo aquilo que você não teve coragem de falar, de fazer, ele faz. Ele traz à tona. Nada fica escondido, nada. Por isso que o pastor não pode. Entrega aquele que julga retamente. Deixa. Eu tenho falado com o Fabiano, ele tem passado por um vendaval de palavras, de rosto, de atitude. E eu sei que muitas pessoas que achavam que eu vinha para punir, eu não vim para destruir, irmãos. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou a 2 riachos para destruir. Eu vou para edificar no nome de Jesus. Eu nunca que eu me lembre que eu tive uma intenção de fazer algo destruidor dentro dessa igreja. Nunca. Oro. Já fiz? Já, por causa de um coração enganoso. Mas arrependo-me no nome do Senhor Jesus. Eu vim para abençoar no nome de Jesus. Mas às vezes o nosso ódio, a nossa insatisfação, e ela é manifestada de tantas formas, irmãos. Essas greves, essas atitudes, cara ruim, acepção de pessoas. Não faz isso no vinho novo, não. Não deixa uma pessoa passar por aqui e converter em outro lugar. Não deixa. Ore para Deus para você sentir falta de irmãos. Ore hoje. Deus, eu quero sentir falta do Charles. Eu quero sentir falta do Leon. Eu quero sentir falta de cada um no nome de Jesus. Eu mandei essa camisa bonita, né? Foi a irmã Rosa que me deu o pano. Vai fazer outra. Bonita a camisa. Bonita ou não é bonita? Não. Bonita ou não é bonita? Muito bonita. Então, você igual coisa, é muito gostoso. É bom demais. É muito bonita. É muito bonita, não é, Alberto? Olha a menina que está sentada perto dele. Olha só aí, franjinha. Ei, meu amigo, a cabeça está ficando branca, hein? Cuidado, mano.
cabeça branca, barrigudo, e essa menina, com esse corpinho do lado aí. Ah, veja bem o que eu estou vendo e não tinha visto ainda. Deus tem que me mostrar essas coisas todas. Sabe, mas não lutar contra o irmão no nome do Senhor Jesus? Vamos pedir perdão para Deus verdadeiramente, irmãos. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele estava envolvido. Dá uma olhada para o seu irmão a si mesmo. Dá. Olha para o outro. Olha para o outro. Feio do jeito que ele é. Pode olhar. Feio. Agora eu quero que você olhe de novo e diga, é contra o Senhor. Foi o Senhor que fez assim, Nina. Foi o Senhor que deu o dom para ele. Como Ele nos ama, né, irmãos? Você consegue ver o amor de Deus em amar uma pessoa como eu, como você? E de nos defender. Não toca nela que você está tocando em mim. Continue, Espírito Santo, deixando isso dentro do meu coração. Não toca, não. E eu não fiz ela para ti, eu fiz ela para mim. O Senhor dispôs os membros que Ele colocou cada um deles no corpo. Todos são necessários. Eu falei, volto a repetir. Peça para Deus que Deus te dê saudade, que Deus te dê amor, que Deus te dê vontade de estar junto com o irmão. Pede para Ele, Ele vai te dar. É impossível você amar a Ele se não amar esse irmão. Cada um Deus dispôs. Efésios. De Efésios. O irmão pode ler de 4 e 6. 4, 5 e 6. Age por meio de todos. E Deus não faz aquilo que algumas pessoas têm feito. Não faz. Então não é Deus que está agindo através de ti. Deus não faz isso. Não mesmo. Romanos 12. Romanos 12, 4. E ele vai falar desses 7 dons de Romanos agora que nós não vamos falar. Mas são dons diferentes. Da mesma forma que os dons de Coríntios são diferentes. Da mesma forma que os dons de Efésio para o presbitério são diferentes. Mas um só é o Senhor. Que Deus deu, distribuiu, fez diferente. E nós nos encontramos lutando contra essas pessoas porque não são iguais a nós. E esquecemos que estamos lutando contra o próprio Deus.
Eu vou parar por aqui. Mas eu quero ler Gênesis de novo. Um homem, leia de novo Gênesis 26. 20, versículo 6. Obrigado, Senhor Jesus. Continue a me impedir de tocar o teu corpo, tocar o Senhor. Visita a mesa e o lar de cada irmão agora. E não permita mais que nós falemos uns contra os outros. A tua palavra diz em Tiago que da nossa boca não pode sair água salgada e doce ao mesmo tempo. Como é que nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os irmãos? Em nome de Jesus, nos perdoe quando lutamos contra o Senhor, quando rejeitamos filhos teus que o Senhor acrescentou. Temos sofrido algum tempo por esta causa. Por mais que eu tenha problema com Samuel, eu não quero ter contigo. Por mais que eu rejeite Samuel, eu não sabia que eu estava rejeitando o Senhor. Era o Senhor que estava sendo rejeitado. Era eu que não aceitava aquilo que o Senhor fez. Sabe, Pai, eu quero abrir meu coração e rasgá-lo sem dolo hoje de manhã com a tua igreja.